posse de Dom Jacinto Furtado de Brito Sobrinho, como arcebispo da Arquidiocese de Teresina. Ao 6 de maio de 2012, quinto domingo da Páscoa, a partir das 17h20, aconteceu à frente da Igreja Catedral de Nossa Senhora das Dores a posse do excelentíssimo e reverendíssimo Dom Jacinto Furtado de Brito Sobrinho, como sétimo arcebispo da Arquidiocese de Teresina, dentro da celebração que se iniciou próximo ao centro da Praça Saraiva, onde foi colocado um arco de folhas e flores, a partir do qual se iniciava uma passarela, e de onde o reverendíssimo Padre Antônio Soares Batista, administrador arquidiocesano, acompanhou o novo arcebispo até o palco, enquanto o povo entoava o canto Bendito que vem em nome do Senhor. Aplaudia o novo arcebispo e fogos explodiram nos céus. Atravessando a passarela, o novo arcebispo saudou e abençoou o povo, depois do que a cantora lírica Leó cantava Roma Eterna. Neste momento, Padre Tertuliano Alves de Melo se posicionava para comentar o evento sagrado. O novo arcebispo foi recepcionado pelo clero, reunido no interior da catedral, de onde saiu a procissão em direção ao portão, situado quase ao centro da Praça Saraiva. Ao som do canto com a igreja subimos, moveu-se a procissão dos concelebrantes, que avançando pela passarela, chegaram ao altar e o beijaram. Então, o reverendíssimo Padre Antônio Soares Batista, administrador diocesano de Teresina, dirigiu uma saudação a todos e apresentou os arcebispos e bispos presentes. Em seguida, Padre Tertuliano convidou o vice-chanceler Diácono Roberto Caminha para apresentar as letras apostólicas, instrumento pelo qual o Santo Padre Papa Bento XVI nomeou Dom Jacinto Furtado de Brito Sobrinho como nosso arcebispo metropolitano. Lido este documento, o povo cantou para agradecer a Deus, e Padre Tertuliano convidou o excelentíssimo e reverendíssimo Dom Miguel Venerante Neon Câmara Filho, como bispo mais idoso desta província eclesiástica, a entregar o báculo ao novo arcebispo metropolitano e a conduziu à Cátedra de Teresina. Padre Antônio Soares Batista, saudando o povo e o novo arcebispo e demais autoridades, resumiu a história desta arquidiocese e traçou um retrato atualizado desta mesma arquidiocese. A seguir, o clero de Teresina acolheu o novo arcebispo com um abraço ao som da oração de São Francisco. A partir deste momento, o arcebispo empossado convidou o povo a entoar o hino de louvor e deu continuidade à missa, da qual foram concelebrantes os excelentíssimos e reverendíssimos Dom José Antônio Aparecido Torres Marques, arcebispo de Fortaleza, Dom José Belisário, arcebispo de São Luís, Dom Celso José Pinto da Silva, arcebispo emérito de Teresina, Dom Gilberto Pastrana de Oliveira, bispo de Imperatriz, Dom Sebastião Bandeira Coelho, bispo de Coroatá, Dom Armando Martins Gutierrez, bispo de Bacabal, Dom José Arne, bispo de Limoeiro do Norte, Dom Adeli José Magri, bispo de Sobral, Dom João José Costa, bispo de Iguatu, Dom Francisco Xavier Hernandes Arneiro, bispo de Tianguá, Dom Fernando Panico, bispo do Crato, Dom Ângelo Pignoli, bispo de Quixadá, Dom Antônio Roberto Cabuto, bispo de Itapipoca, Dom José João Ponteiro, bispo de Cruzeiro do Sul, Dom José Gonçalves, bispo de Cajazeiras, Dom Plínio José da Luz, bispo de Picos, Dom Eduardo Zelce, bispo de Campo Maior, Dom Juarez Soares da Silva, bispo de Oeiras, Dom Ramon Lopes Carrozas, bispo de Dom Jesus, Dom João Santos Cardoso, bispo de São Manuel do Leonardo,
Dom Valdir Ferreira, bispo de Floriano, Dom Freire Chávez, bispo de Parnaíba, Dom Rosaldo Cordeiro, bispo auxiliar de Fortaleza, Dom Augusto Alves da Rocha, bispo emérito de Picos, de Floriano, Dom Adalberto da Penha, bispo emérito de Viana, Dom José Mauro Ramalho, bispo emérito de Iguatu, Dom Edilson Manuel da Cruz, bispo emérito de Limoeiro do Norte, bem como os membros do Colégio dos Consultores, Padre Antônio Francisco Cruz, Padre Francisco Gonçalves de Holanda, Padre Gilberto Costa Freitas, Padre Gonçalo Teixeira Lima, Padre José de Pim Borges Filhos, e sacerdotes de todo o Piauí, sacerdotes de Crateús, da Arquidiocese do Rio de Janeiro, da Arquidiocese de Fortaleza, da Arquidiocese de Tocantinópolis, e os assessores da CNBB, Padre Gilson Soares e Padre Manfredo Oliveira. Participaram desta celebração autoridades civis e militares, religiosas e religiosos, seminaristas e grande multidão de fiéis do Piauí, do Ceará e do Maranhão. Cantado o Evangelho, tomou a palavra o novo arcebispo que se apresentou como servo e pediu a entrada na igreja de Teresina, desceu elogios a seus antecessores e agradeceu pela herança que lhe foi deixada. Lembrou também a calorosa acolhida, sobretudo dos jovens, que lhe foi dada ao chegar ontem. Agradeceu ao povo de Crateús, de Bacabal, de Pedreiras Felizes, seu primeiro amor, e manifestou gratidão aos bispos do Regional 4, do Regional do Ceará, do Regional do Maranhão, e aos sacerdotes, diáconos, religiosos e religiosas. Agradeceu também a presença do governador do Estado, do prefeito de Teresina, senadores e deputados, bem como a todas as outras autoridades. Lembrou também do povo, e mais ainda, dos que abriram suas casas para acolher, os que vieram de longe para sua posse, e a sua mãe. Finalmente, falou do seu plano pastoral, que é caminhar junto com o povo desta arquidiocese. E recordando o seu lema, finalizou a sua homilia, convidando a todos a lançar as redes. E assim, o rito da Santa Missa prosseguiu. Depois da oração final, Dom José Aline, presidente do Regional Nordeste 1, tomou a palavra para agradecer a Dom Jacinto a convivência de 14 anos, informando-nos da sua devoção a São Francisco, destacando a saudade que ficou. Depois o bispo de Parnaíba, Dom Freire Chávez, em nome do Regional Nordeste 4, deu as boas-vindas ao novo arcebispo, ressaltando o catolicismo do povo piauiense, e desejou que Dom Jacinto, com os demais bispos deste regional, forme um só coração. Depois destes discursos, foi lida a mensagem de Dom Sérgio da Rocha, arcebispo de Teresina. Após este momento, foi lida a presente ata, na qual serão enviadas 3 cópias autenticadas para a Anunciatura Apostólica do Brasil. Finalmente, após a bênção solene, a ata será assinada pelos senhores arcebispos e bispos presentes, sacerdotes e demais autoridades que o desejarem. 6 de maio de 2012. Padre José da Rocha, chanceler desta arquidiocese.